significa para você anarquismo? Anarquismo para mim é zona. É a liberdade, né? Quer dizer, é o respeito à liberdade individual. Não vai resolver problema nenhum da nação. A anarquia é complicada. É desarrumar tudo para arrumar tudo de uma maneira organizada. Eu costumo definir anarquismo como um jeito de ser e de estar no mundo. Anarquia? Pai, eu não sei não. É tipo assim, o lado comunista, né? Comunista político. Seria o ápice do comunismo. É uma utopia. O anarquismo, ele não prega a democracia, não prega a ordem. Não é que seja só bagunça, entendeu? É uma espécie de protesto, mas é um protesto meio desordenado, né? A ideia sempre de associar o anarquismo à desordem, à bagunça, isso é um pouco efeito da ideologia dominante, né? Os anarquistas eram também pela ordem, né? Por uma nova ordem, né? Se eu perguntar para a senhora o que é anarquismo, o que a senhora me diria? Isso aí eu não sei o que é, não. Acho que isso aqui é matar gente, porretada, chicotada, eu acho que é isso. Anarquismo é chicotada? É, chicotadas, pancadaria, trabalhar dia e noite sem ganhar nada. Eu acho que é isso. Brasil, 1º de maio de 1917. Os reflexos da Primeira Guerra Mundial atingem a nação. O operariado sobrevive numa situação precária. Os salários mal pagavam as despesas básicas. O desemprego era enorme. A exploração da mão de obra infantil e feminina era frequente. Mais da metade da mão de obra empregada era composta por crianças. Estas, esgotadas pelo cansaço, dormiam em cima das máquinas, eram punidas e sofriam graves acidentes. A situação da classe trabalhadora, nos anos 10, de um modo geral, em especial no ano 17, era uma situação de penúria extrema, agravada principalmente com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que teve as suas repercussões aqui no Brasil. Então, havia uma carestia de vida e um problema muito sério em relação às condições de trabalho, ao desemprego, enfim, ao emprego de mulheres e crianças. O trabalho feminino tem uma importância enorme, o trabalho infantil também, não é? Aliás, sem legislação de controle mínimo, né? Então há uma exploração enorme da força de trabalho feminina e infantil, ao lado, evidentemente, da força de trabalho masculina. E as condições, então, de trabalho e de vida são extremamente precárias. A exploração também era sentida na carga horária. 11 horas nas tecelagens e 12 a 16 horas nos serviços de limpeza pública. Diminuição da carga horária de trabalho, que era muito extensa, como já tinha acontecido na Europa, queria baixar também no Brasil. Quer dizer, eram formas, então, de você suavizar, humanizar o trabalho. Este clima era estampado por alguns jornais da época. Alla mattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao alla mattina. Em fins do século XIX, com a substituição da mão de obra escrava pela estrangeira, diversos imigrantes oriundos da Europa aportaram em terras brasileiras. Foram levados principalmente para as lavouras de café. Um forte contingente proveniente da Itália, né? Outros da Espanha, etc. Quer dizer, misturam quase que num dialeto urbano, né? Muitas expressões e muitas entonações e sotaques próprios dessas outras línguas, né? E isso tem até hoje, né? Nos falares paulistanos nós temos ainda marcas
dessa tradição. Esses imigrantes depois formarão a mão de obra necessária para o crescimento da incipiente indústria paulista. Em meio a eles, um grupo em especial chamou a atenção dos brasileiros. Eram os anarquistas, italianos, portugueses e espanhóis. Estes trouxeram em sua bagagem, além da esperança de dias melhores, um embrião libertário. Logo, os ideais anarquistas ganharam alguns adeptos, entre eles Edgar Lenroux, um trabalhador do setor gráfico que viria a se tornar um dos maiores nomes da imprensa anarquista. O Edgar Lenroux, ele é um elemento chave para a gente entender toda essa história do anarquismo no Brasil. Ele é um tipógrafo, ou seja, ele domina o ofício. Então, ele vai fundar o primeiro jornal anarquista aqui em São Paulo, que é a Terra Livre. E depois ele vai fundar um outro jornal, que é a Lanterna, que é um jornal que tem um caráter muito mais localizado, que é o anticlericalismo. O Edgar tinha esse papel, ele tinha esse dom da oratória, do convencimento, da persuasão. O Edgar foi responsável por articular os primeiros comícios em praça pública. E no correr do movimento, na medida que o movimento foi ganhando força, as greves foram acontecendo nos bairros e algumas indústrias, a greve geral estava sendo anunciada como uma possibilidade, ela estava sendo trabalhada no seu fazer. O Edgar lança um jornal anarquista chamado A Plebe em junho de 1917. O jornal A Plebe ele se tornou, em determinado momento, basicamente o porta-voz das reivindicações operárias. A propaganda libertária feita pela imprensa anarquista, aliada aos métodos de ação direta, produziu na incipiente classe trabalhadora urbana o nascimento de uma consciência até então não imaginada. Sindicatos, associações de classe e ligas operárias começavam a fazer parte do cotidiano dos trabalhadores paulistas. Na Moca, um bairro tipicamente fabril, surge a primeira Liga Operária. Logo em seguida, outros bairros como Belenzinho, Água Branca, Brás, Ipiranga, Cambuci, Bom Retiro também formavam suas ligas. E essa é a grande novidade da greve de 17, né? As ligas de bairros que foram se organizando nos meses de maio e junho, principalmente. No caso do Brasil, quer dizer, os conselhos que apareceram em 1917 eram conselhos normalmente de operários, né? Operários urbanos, né? Quer dizer, no campo essa coisa não se estendeu, operários urbanos, mas de diferentes sindicatos, de diferentes ofícios, né? Mas então existia ali, em forma molecular, né? Uma estratégia que é, naquele momento, anarquista, mas que guarda muitas semelhanças, né, com as teses que tanto anarquistas quanto socialistas desenvolviam na Rússia, e antes da Rússia isso pode ser visto no importantíssimo movimento revolucionário do século XIX na França, que foi a Comuna de Paris.